pessoal, como vocês sabem, vocês que acompanham aqui o meu canal, sabem que eu sou uma das poucas que buscam informações diretamente da página do site da Associação Nacional de Peritos Médicos Federais, a ANMP, certo? E há algum tempo essa associação está com divergência interna aí com o INSS. Por vários motivos, várias situações que, segundo eles, está errada, né? Está ilegal. E o que acontece? A Justiça afasta necessidade de nova perícia médica presencial a segurados do INSS. O que está acontecendo? As pessoas que enviaram documentações para ser periciado por um médico através de um serviço remoto, certo? Estava novamente sendo convocada a participar, né, de uma perícia médica presencial, a fazer essa perícia médica presencial, porque, segundo o INSS, essa perícia médica remota não estava valendo. Por quê? Porque o SAB, que é o órgão que faz avaliações dos processos por invalidez, não reconhece a avaliação do órgão, do DocMed, através do DocMed, que é avaliação de forma remota. Então, o que acontece? O INSS, mesmo tendo a avaliação através do DocMed, avaliação remota, mesmo esse benefício sendo concedido com um parecer de um perito federal de forma remota, esse mesmo processo estava sendo enviado para um agendamento de uma perícia médica presencial, sendo que esse benefício já foi concedido. Então, não há necessidade, porque já foi reconhecido essa incapacidade desse segurado através das documentações enviadas por ele e avaliada por um perito através do programa, DocMed, certo? Que começou a valer desde fevereiro de 2021, certo? Então, o que acontece? A associação entrou na justiça contra esse tipo de perícia, esse tipo de ilegalidade do INSS em fazer uma perícia 2 vezes com 2 peritos diferentes. Isso está servindo apenas para atrasar processos que já está concedido, mas precisa de uma segunda perícia de forma presencial. E segundo eles, além de estar ilegal, está tomando lugar de outra pessoa que poderia estar fazendo essa avaliação presencial, certo? Olha só, uma vez reconhecida a incapacidade laborativa por perícia remota, a determinação de nova perícia presencial por questões administrativas expõe os peritos e os segurados a risco de contágio do Covid-19 desnecessário, além de causar aumento de gastos públicos com a repetição do trabalho dos peritos. Com esse entendimento, a Terceira Vara Federal Civil do Distrito Federal concedeu um pedido de liminar para afastar as necessidades de peritos médicos federais fazerem novo atendimento presencial em requerimentos de segurados quando existirem apenas pendências administrativas. O que é pendência administrativa? Apenas algumas avaliações internas, certo? Feito por servidores ou técnicos do INSS, que não depende mais de um parecer de um perito, certo? A Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais, a ANMP, impetrou um mandado de segurança contra o subsecretário da Perícia Médica Federal do Ministério da Economia para em sede de liminar, suspender os efeitos do ofício circular de número 2696/2021. O ofício impõe, abro aspas, arbitrária e ilegalmente, fecho aspas,
aos peritos médicos federais em regime de atendimento presencial a promoção de novas perícias médicas de segurados da Previdência Social, que já tiveram a incapacidade laborativa reconhecida de forma remotamente, mas que ainda não tiveram o benefício concedido em virtude de pendência de natureza administrativa, vinculadas à atuação dos peritos, argumentou a ANMP. Segundo o pedido, diante da edição de 3 normas, quais sejam a Lei 14.131/2021, a Portaria Conjunta CRPRT, certo? De número 32/2021 e o Ofício Circular de número 1379, foi estabelecido que, concluída a análise remota da incapacidade laborativa dos segurados da Previdência Social, o perito médico federal somente poderá adotar as seguintes medidas. Quando não for possível concluir pela exigência de incapacidade laborativa, encaminhar o requerimento a um exame pericial ou reconhecer a incapacidade laborativa e conceder o benefício previdenciário. Alegou que, mesmo existindo tal regulação da matéria, os peritos em regime de atendimento presencial têm recebido diariamente milhares de segurados para passar por um novo exame médico pericial presencial inicial, mesmo já tendo seu processo aprovado, seus benefícios através da avaliação remota. A juíza federal, a senhora Cátia Albino de Carvalho Ferreira, observou que, em regra, haverá dispensa da perícia médica presencial, a menos que as documentações apresentadas pelo segurado no exame remoto possuam inconformidades ou que os elementos técnicos para análise pericial à distância não sejam suficientes, situações em que o perito médico terá autonomia para marcar a perícia presencial. Abro aspas. Nesse aspecto, não faz sentido que, ultrapassada a fase de análise médica remota, com parecer médico favorável para a concessão de benefício, pelo reconhecimento da incapacidade laborativa, ainda que haja pendências no âmbito administrativo, ocorra um agendamento de nova perícia médica, agora presencial, fecho aspas, ressaltou a magistrada. A senhora Ferreira observou que, se o segurado não preencheu os requisitos legais administrativos ou possui pendências com relação aos seus dados no INSS, não será a promoção da nova perícia médica, presencial ou remota, que mudará o fato de eventual decisão de indeferimento de um benefício. Assim, reconheceu que a nova perícia se mostra totalmente desnecessária e sem plausibilidade para a conclusão do processo de requerimento do benefício pelo segurado, determinando a suspensão dos efeitos do ofício 2696/2021. Para Paulo Liporaci, advogado da ANMP, a decisão foi irretocável. Abro aspas. A convocação de segurados que já tiveram benefício concedido para se submeterem a uma nova perícia presencial, cárcere de plausibilidade e razoabilidade, além de apresentar imenso prejuízo ao cidadão, essa medida causa ônus indevidos aos peritos médicos federais que ficam obrigados a fazer um retrabalho desnecessário e improdutivo, fecho aspas, acrescentou aí a senhora, ou o senhor Paulo Liporaci, advogado da Associação de Médicos Peritos Federais.
certo? Então tá aí mais, né, uma demanda e as pessoas que precisam de uma resposta estão no meio dessa toda bagunça, dessa toda discordância do INSS e a Associação de Médicos Peritos Federais. Qualquer informação sobre este assunto, eu estou trazendo aqui para vocês, tá bom? Um grande abraço e até lá.